cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia, desde já, no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1, nós iremos ler até o verso de número 12. Amém? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e em nada lhes impropera, e lhes dá, e lhes será concedido. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seus ardente calor, e a erva seca e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Senhor Deus e Pai, a honra e a glória pertencem a Ti, e nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Rendemos-te graça, Senhor. Nós te bendizemos e te exaltamos. Recebe o nosso culto, Senhor. Recebe a nossa adoração neste lugar, nesta noite. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor amado, e que o Senhor possa confrontar-nos com Tua palavra, trazer edificação. E, Pai amado, trazer também, meu Deus, o conforto diante das duras lutas, diante das inconstâncias, diante das situações adversas, e que nós, a cada dia, possamos estar firmes no Senhor, a cada dia crescendo no conhecimento do Senhor, e a cada dia mais perto daquilo que o Senhor está formando em nós, o caráter do Senhor. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos para que possamos Te servir como convém que façamos neste mundo tão vil, tão miserável, em que nós temos uma natureza que, vez por outra, quer suscitar com toda a sua força. Nós pedimos da Tua graça para que nós possamos estar firmes em Cristo, vivendo a vida para a qual Ele morreu na cruz do Calvário, para que vivêssemos a sua vida. Nós te pedimos assim, em o nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa caminhada, o que nós percebemos que à medida em que nós passamos por provações, por angústias, por aflições, na nossa caminhada cristã, à medida em que nós passamos pelas provações, nós precisamos sempre
pedir a Deus, buscar em Deus, para que Ele possa descortinar os nossos olhos para ver o que Ele está fazendo na nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus da sua graça para que Ele possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver, porque Deus tem os seus propósitos e Ele nos conduz conforme os seus santos propósitos, e nós precisamos pedir ao Senhor que nos mostre, nos faça ver aquilo que Ele está fazendo quando nós passamos pelas provações e pelas lutas. Aliás, o que nós aprendemos com as Escrituras, com a palavra de Deus, que com as lutas, com as provações, diante das aflições, Deus está trabalhando em nós para que nós possamos nos desvencilhar, para que nós possamos, usar até um termo, desmamar de algumas atitudes que nós temamos em estar apegados. Deus está e sempre vai permitir, sempre vai nos conduzir diante de toda e qualquer luta que nós enfrentemos. O propósito de Deus em permitir e nos conduzir diante dessas coisas é produzir em nós amadurecimento. Crentes robustecidos, confirmados, com a mente no céu e sabendo e confiando na ação poderosa do Deus gracioso em nosso favor. E o alvo de Deus é justamente este. O alvo de Deus, diante das lutas e provações que Ele permite que nós passemos, é justamente o grande alvo de Deus, é a nossa maturidade. E quando nós lemos essa carta de Tiago, quando nós lemos essa epístola de Tiago, e Tiago começa justamente depois de fazer a sua apresentação, Tiago então vai orientar os seus leitores, vai orientar as igrejas, as tribos espalhadas, por todos os lugares, os cristãos em todos os lugares, a saber lidar com as lutas, com as provações, com as perseguições. Tiago está escrevendo, e a realidade dos irmãos era justamente perseguição, é justamente ter que enfrentar dura oposição por causa da sua fé em Cristo, dura oposição por causa da sua fé no sacrifício de Jesus, alguns sendo mortos, alguns sendo perseguidos, encarcerados e sendo mortos. E Tiago então vai escrever, e a partir do que Tiago escreve, nós podemos aprender a lidar também com as lutas que nós enfrentamos. Talvez muito incomparável com as lutas que aqueles irmãos enfrentavam, muito incomparável com a perseguição que de fato eles enfrentavam. Mas o que Tiago escreve a esses irmãos serve para todas as aflições, em todos os tempos, para sabermos lidar com todas as lutas que enfrentamos a cada dia, em todos os tempos, para todos os cristãos saber lidar com isso. E a partir do que Tiago escreve aqui, nós podemos aprender como lidar com as provações. Nós podemos aprender que a palavra de Deus nos diz acerca das lutas que nós enfrentamos e como é que nós podemos lidar com as provações. E Tiago então vai dizer que começa a sua orientação a esses irmãos, que eles deveriam ter por motivo de alegria as suas provações, as suas lutas, ou passar por várias provações, por várias provas, por vários obstáculos, por várias dificuldades. E o propósito, Tiago vai deixar bem claro que o propósito final de Deus em todas essas provas é a maturidade e o crescimento desses irmãos. Mas como é que os irmãos devem lidar com essas provas enquanto eles estão passando? E ele vai então dar as orientações. E a primeira coisa que ele fala, além de falar qual deve ser a reação desses irmãos
com alegria, e isto era, ele não estava sendo hipócrita, ele não estava dizendo de algo que eles não viviam, porque todos eles, todos os apóstolos, de fato, entendia que as lutas, as provações, as perseguições, os perigos de morte que eles enfrentavam, as chicotadas que eles levavam, as prisões que eles enfrentavam, isso é claro, percebemos claramente em todo o livro de Atos, por exemplo, com relação aos apóstolos, aos irmãos, que eles se consideravam privilegiados em enfrentar todas as oposições, as lutas e as aflições por causa do nome de Jesus, por causa da fé no nome e no sacrifício de Jesus. E Tiago nos está dizendo: irmão, vocês devem se alegrar com as lutas, como se fosse uma pessoa que estivesse numa boa e não passasse também por aqueles perigos e por aquelas angústias. Ele sabia exatamente o que estava falando, porque ele tem consciência da recompensa que aqueles irmãos receberiam, porque ele mesmo passa por tudo isso, ou passava por tudo isso, e ele tem total autoridade para ensinar a esses irmãos acerca de como lidar com as lutas. E dito isto, ele então vai dizer: olha, se vocês não estão sabendo lidar com as lutas, se vocês estão sofrendo e estão angustiados, se vocês estão repensando a fé de vocês por causa da luta, se vocês estão questionando a fé, e eu estou parafraseando o texto, está questionando a fé de vocês por causa das lutas e aflições, Tiago então ensina a primeira coisa: peça sabedoria a Deus. Peça se porém algum de vós necessita de sabedoria, diante de quê? Diante dessas lutas. Ele começa justamente dizendo: irmãos, vocês devem ter por motivo de alegria, de toda alegria, o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz amadurecimento. Agora, se vocês não estão sabendo como lidar com isso, se vocês não estão sabendo como lidar com essas angústias, com essas provações, com essas lutas, com essas crises, com esses ventos que batem com ímpeto contra vocês, com as perseguições, se vocês não estão sabendo lidar com as provações diárias, se vocês não estão sabendo lidar com isso, se vocês não estão sabendo como reagir a essas questões, então a primeira coisa que vocês precisam fazer, e esse é o conselho da palavra de Deus para todos nós que cá estamos, ouvindo a sua palavra, e quem sabe lidando também, quem sabe enfrentando também essas lutas, peça sabedoria a Deus, porque Ele vai te conceder. Deus vai te dar sabedoria. Como você agir, como você reagir, como você vai responder àquilo que se lhe opõe a você, aquilo que tem sido oposição, aquilo que tem sido provação, aquilo que tem sido momentos de várias provações, de várias angústias, e se vocês não estão entendendo o propósito de Deus nisso, então peça sabedoria a Deus, porque Ele vai conceder para vocês. E Ele então insiste em dizer que Deus dá essa sabedoria. Peça a Deus, eu estou no versículo 5, que a todos dá liberalmente, e não joga na sua cara, não em nada lhe impropera, não nega, ele concede, olha, e Ele dará para vocês a sabedoria, exatamente como vocês devem agir, como vocês devem falar, como vocês devem se comportar, como vocês devem lidar com isso. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui diante das lutas e das provações, meus irmãos, eu tenho certeza que nós vivemos tempos trabalhosos, com dificuldades.
sempre estamos enfrentando, e volto a dizer, pelo menos no nosso entendimento, no país em que nós vivemos, que nós temos toda a liberdade para expressar a nossa fé, que nós temos toda a liberdade para servir a Deus sem problema nenhum, por mais obstáculos que surjam a cada dia. Nós passamos sim por aflições, nós passamos sim por angústia, nós passamos sim por provações. Quem não passa por lutas? Quem diz que não passa por lutas, ou já passou ou vai passar. Nós enfrentamos. E embora sejam incomparáveis as lutas e as provações das quais Tiago e o seu auditório imediato enfrentavam, que eram mortos, que eram perseguidos, que eram angustiados, que eram arrastados por causa da sua fé em Cristo, a nossa luta, se nós compararmos com isto, é insignificante. E a luta intensa deles, eles são chamados a se alegrar, a se achar privilegiados, porque eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé em Cristo. E muito das nossas lutas e provações é por causa da nossa autocomiseração. É porque nós pensamos e queremos sempre tudo, acostumados a receber tudo, e colocamos Deus muitas vezes como esse garçom que está pronto a servir. Basta nós fazermos um sinal ou chamá-lo, e imediatamente o garçom está ali para servir-nos. E nós temos às vezes esse costume, mas mesmo assim a palavra de Deus nos garante que Deus tem sempre um propósito. Quando nós passamos por esses momentos de angústia, por essas provações, por essas vicissitudes, por essas dificuldades, o propósito dele é que nós cresçamos, que nós amadureçamos, que nós criemos uma casca grossa para saber lidar e tombar com as coisas, mas sobretudo que nós paremos de pensar nas coisas nesta vida e pensamos naquilo que vem do alto, de Deus, nas coisas que são do céu, nas coisas que são eternas e não nas coisas que são efêmeras. Ele vai falar sobre os pobres, ele vai falar sobre os ricos, e ele diz que ambos passam como a erva, que ora estão viçosos e bonitos, mas isso tudo vai passar. E acredite, embora ele esteja falando ali, e a sequência seja sobre o rico, o pobre e a sua humildade, e eles devem se alegrar na sua dignidade, e aquele rico deve se alegrar também, não na sua riqueza, mas na sua miséria, na sua pobreza. E ele diz que tanto a riqueza quanto a pobreza, as coisas dessa vida, essas lutas todas vão passar. Mas bem-aventurados são aqueles que perseveram diante das lutas, que crescem diante das lutas. E para isso ser possível, é necessário que nós peçamos sabedoria a Deus para saber lidar com todas as circunstâncias da nossa vida. Todas as circunstâncias da nossa vida. Quando nós falamos sobre isso, nós pensamos também, somos remetidos também naquilo que o próprio apóstolo Paulo falou no capítulo 4 de Filipenses, né? Eu sei, eu estou acostumado, eu estou habilitado a tanto ter fartura quanto passar necessidade, tanto a estar com a barriga cheia quanto a estar com a barriga vazia e com fome, tanto a ter alguma coisa ou a não ter nada. Eu estou experimentado em todas as coisas. E Paulo vai orientar aqueles irmãos, vai orientar os filipenses, que a sua riqueza está em Cristo Jesus, e Deus é quem supre todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Mas ele diz: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esta é a sabedoria de que Tiago está falando, que Deus nos dá para sabermos lidar com todas as circunstâncias da vida.
Porque, irmãos, se não tivermos essa sabedoria, nós não somente não vamos saber lidar com os momentos de escassez, com os momentos de lutas, com os momentos de turbulências nas nossas vidas, mas também, muitas vezes, se nós não temos essa sabedoria de Deus, nós também não sabemos lidar com os momentos em que nós estamos na bonança, quando tudo está legal, beleza, e nós esquecemos. E nós confiamos naquilo que temos, naquilo que nos tornamos, quando na verdade todas as circunstâncias, ou em todas as circunstâncias, Deus, o propósito de Deus é que nós amadureçamos, que nós perseveremos nele. E é necessário esta sabedoria. Se nós não temos, se nós não estamos sabendo lidar com essas coisas, que possamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor, não duvidando, porque o homem que duvida, né? Paulo falar que ele é Tiago vai falar que ele é inconstante, sabe? Da ideia de parece a pessoa que duvida, que não tem uma vida de perseverança e de fé convicta na obra, naquilo que Deus está fazendo e a maneira como Deus ele está conduzindo. Parece que, sabe, é aquela pessoa que oscila até mesmo as suas emoções. Ora está animado, ora quer, outra hora está desanimado, não quer nada com nada, não diz nada com nada. E precisa então de sabedoria de Deus. Mas Tiago continua então. Nós precisamos, diante das provações, o propósito de Deus é que nós conheçamos o seu caráter. Conheçamos o caráter de Deus. E ele diz o seguinte, o versículo 5 ainda, diz exatamente: se vocês não têm sabedoria, se vocês necessitam de sabedoria para saber lidar com isso, diante das provas, vocês precisam também conhecer o caráter de Deus. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lhe joga na cara, e não lhe acusa, e Ele dará a vocês. E pelo menos, Tiago fala pelo menos 3 coisas acerca do caráter de Deus aqui. A natureza de Deus é dar. Ele sempre nos dá. Deus sempre age com graça nas nossas vidas. A graça de Deus sobrepõe todas as coisas. Deus é tão bom, a sua graça é tão maravilhosa, que Ele olha para nós e nós não merecemos nada, exatamente nada. O que nós merecemos, eu sempre digo isso de uma determinada pessoa que estávamos em um momento de oração e damos então a oportunidade para os irmãos fazer pedidos, e aquela irmã então com muita simplicidade diz: olha, de Deus eu só quero o que eu mereço. De Deus eu só quero o que eu mereço. E o que é que a gente merece de Deus, gente? Tudo que recebemos dele é de acordo com sua graça. Nós não fazemos nada para merecer coisíssima nenhuma. Mas a natureza de Deus é a bondade. Ele nos dá, Ele nos concede. Tudo que vivemos é dom de Deus, dom gratuito de Deus, é graça. É a natureza de Deus, é nos dar, é nos atender conforme a sua graça e misericórdia. E essa é a natureza dele. Esse é o caráter dele. Conversando um dia com um amigo, e nós íamos falando, e ele testemunhava de algumas coisas que tinha recebido, que Deus lhe tem abençoado, e depois ele concluiu dizendo: Deus é bom, viu, pastor? Deus é bom. Eu olhei para ele e falei assim: uai, por que Deus é bom? Por que você está dizendo que Deus é bom?
Não, olha pastor, o senhor não ouviu o que eu acabei de dizer? O que Deus tem feito, o que Deus tem me dado? Não, Deus não é bom porque Ele nos dá as coisas. Deus não é bom porque Ele atendeu a nossa oração. Deus não é bom porque Ele fez um milagre na nossa vida. Ele é bom porque essa é a natureza dEle, independente dEle nos dar e nos atender em nossas necessidades ou não. Esse é o caráter de Deus. Se nós dEle nos aproximamos com fé, Ele, a natureza dele é dar. E Tiago falou assim, olha, peça com fé, porque o homem que não tem fé, ele não tem nada. E eu garanto uma coisa para vocês, essa é a natureza de Deus. Então, diante das provações, diante das situações que você encontra, independente de qualquer situação que você esteja enfrentando, sabe de uma coisa, confie no caráter de Deus. Irmão Givaldo que fala algo engraçado, que às vezes quando a gente ouve, a gente até fala, meu Deus do céu, misericórdia, peraí irmão Givaldo. Mas eu concordo plenamente com ele quando ele diz assim, olha, de Deus eu quero tudo, até castigo se Ele me der eu quero. Porque todo castigo que Deus me der é porque eu mereço e porque Ele quer me corrigir. Isso é uma grande verdade. De Deus eu quero tudo, irmãos. Eu confio totalmente no caráter de Deus. E diante das provações, nós somos chamados por Tiago a confiar nesse caráter de Deus. O caráter de Deus Ele dá, Ele é bom. Ele também nos garante, nesse texto, versículo 5, Ele nos garante, Ele vai dizer ainda acerca do caráter de Deus, que Ele sempre acolhe, que Ele nunca afasta, que Ele nunca lança fora. Todos aqueles que lhe buscam, lhe encontram. Todos aqueles que vai a Ele, encontra nele esse abraço, encontra nele esse afago, encontra nele esse atendimento, encontra nele esse amor. Todos aqueles que buscam ao Senhor não serão decepcionados e nem afastados. O caráter de Deus é um caráter acolhedor. Acolhedor. Ele sempre nos acolhe. Sempre nos acolhe. E Deus não rejeita ninguém que lhe busca. Deus não rejeita ninguém que lhe busca. A gente pensa às vezes em nós mesmos, ou nós pensamos em Deus muitas vezes diante de algumas situações, medindo Deus conforme o nosso caráter. Que vê quando uma esposa ou um esposo, quando um amigo, quando alguém do nosso relacionamento pisa na bola com a gente, que nos deixa muito chateado, nos deixa, sabe como diz o baiano, retado. Estou retado com você, não quero conversa com você. E quando essa pessoa reconhece o seu erro lá e que vai até a gente, até conseguir chegar na gente, a gente, não quero conversa com ele não quero conversa. E a gente fica um tempo. Não é? E às vezes a gente pisa na bola e acha que Deus vai fazer a mesma coisa, que Deus vai nos rejeitar. Meus irmãos, o caráter de Deus é um caráter acolhedor, e Ele não nos afasta, Ele não rejeita todos aqueles que lhe buscam. Ele imediatamente nos acolhe. Nós lembramos, quando falamos disso, e nesse exatamente nós lembramos daquele texto de Lucas, que fala sobre a história do filho pródigo. Daquele filho que sai e que vai e que vive dissolutamente, né? E cai na real depois de quebrar a cara, e faz todo um planejamento, e ele propõe que ele é pecador mesmo, e ele não é digno de ser recebido na casa daquele pai, que até mesmo o empregado daquela casa é tão bem tratado, e ele como filho está distante, e ele reconhece então o seu pecado, e ele propõe que iria voltar para o pai, iria pedir perdão ao pai, ia pedir ao pai que lhe recebesse ao menos como um dos seus empregados. E
quando ele faz isso, ele levanta e faz, ele vai, e o pai está lá, e quando vê o filho se aproximando, esse pai vai, corre ao encontro daquele filho, e ele abraça aquele filho, ele beija aquele filho, e ele restaura aquele filho. Ele não rejeita aquele filho, e ele não joga na cara tudo aquilo que o filho fez. Tudo aquilo que o filho fez. Então Deus, nós temos ali a figura do Deus misericordioso e gracioso, e é assim, exatamente assim, o seu caráter. Ele não rejeita. Então, diante das lutas, diante das provações, sejam elas Deus conduzindo você pelo deserto para trabalhar o seu caráter, ou sejam essas lutas e provações causadas por causa da sua desobediência, por causa das suas ações, das suas más escolhas, porque muitas lutas nós é que enfrentamos, porque nós é que entramos nela, por causa das nossas más escolhas, por causa das nossas atitudes. Mesmo nestas, quando nós então ouvimos o chamado e lembramos do caráter e da bondade de Deus e corremos a Ele, Ele não nos rejeita e Ele não nos afasta dEle. Então confie no caráter de Deus. Não olhe para Deus pensando no seu caráter e nas suas falhas. Olhe para Deus pensando na santidade, na bondade, na misericórdia e na graça, no caráter dEle. No caráter dEle. Então Tiago continua dizendo: exerça a fé através da oração. Você não deve se alegrar com as riquezas ou se entristecer com a pobreza que você possa viver. Tanto o rico quanto o pobre deve se alegrar nas riquezas espirituais. Diante das provações, a gente sofreria muito menos diante das provações que nós enfrentamos se nós tivéssemos esse entendimento, que a nossa alegria não está nas conquistas que nós alcançamos aqui, que a nossa tristeza e a nossa vida não está limitada às derrotas e tristezas e perdas que nós enfrentamos aqui, mas as riquezas que muito nos fazem continuar. Versículos 9 a 11, Tiago diz o seguinte: irmãos, vocês de condição humilde, se gloriem na dignidade de vocês. Vocês são dignos, independente de vocês terem dinheiro ou faltar dinheiro. Se alegrem na dignidade de vocês. E o rico, não se glorie na sua riqueza, ou não confie na sua riqueza, mas na sua insignificância, porque isso tudo passará como a flor da erva, porque o sol se levanta, e vai falar sobre isso. Essas coisas são passageiras, mas bem-aventurado o homem que suporta com perseverança e é aprovado, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. A motivação da sua alegria, a motivação para você perseverar no Senhor, a motivação para você enfrentar todas as lutas e intempéries nesta vida, não deve ser a vitória que você vai receber aqui. Talvez nós nunca a recebamos. Talvez você nunca receba aquilo que você está pedindo. Talvez você nunca tenha o livramento que você está buscando no Senhor aqui nessa vida. Talvez você nunca receba a cura que você está pedindo. Talvez você nunca consiga aquele bem que você tanto está pedindo. Talvez não consiga, mas saiba de uma coisa: todas essas coisas passarão, mas uma coisa é garantido:
persevere servindo a Deus e confiando em Jesus Cristo, porque vocês têm uma garantia, a coroa que o justo Senhor dará a vocês. Vocês têm uma recompensa. Vocês têm uma recompensa. A confiança de vocês deve estar nisto. E quando passarem pelas lutas, quando passarem pelas tristezas, quando passarem pelas perdas que dói, lamentavelmente dói, lembrem-se do caráter de Deus e lembrem da promessa dele para a sua vida. E ele garantiu: no mundo tereis aflições. Ele nos alertou. E tem de bom ânimo, o mundo já foi vencido. Então confie no caráter de Deus. Peça a Deus sabedoria. E às vezes a gente fica sem saber o que fazer mesmo. Às vezes situações, o chão foge aos nossos pés. Nos causam grandes sofrimentos e angústias. Peça a Deus que Ele vai te dizer exatamente como agir. No tempo de agir. E peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você veja e entenda, na tua caminhada, o quanto você tem sido fortalecido, diante de todas essas lutas que você tem enfrentado. Você já não é mais o mesmo de tempos atrás. Você tem crescido, você tem amadurecido. E agora, Deus te usa até mesmo para aconselhar pessoas que talvez estejam sem saber como lidar com essas questões. Você tem crescido, mas sobretudo, pense no caráter, na ação de Deus e confie na sua promessa. Não nessas coisas que nós esperamos e muitas delas nós iremos viver e temos recebido. Muitas dádivas nós temos recebido do Senhor, muitos livramentos nós temos recebido do Senhor, muita cura nós temos recebido do Senhor, muitos bens. Mas todas essas coisas passarão, ficarão aqui. E com relação a isso, o apóstolo Paulo diz: se é somente nesta vida, se a minha esperança está somente nas coisas desta vida, eu sou digno de lástima. Mas a nossa esperança está na vida eterna, com Cristo Jesus. Amém. Coloquemos em pé em nome de Jesus.